Gênesis capítulo 3. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, acompanhe com atenção, o que especialmente será lido nos versos 6 a 8. A exposição da palavra de Deus, ela vai seguir agora dos versos 6 a 8. Então, observe atentamente. Eu lerei, obviamente, todo o capítulo para que vejamos aqui a relação dos versos 6 ao 8 com tudo que nós já estudamos, como também com tudo ainda que envolve todo esse capítulo, quando fala da queda do homem. A palavra de Deus diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a tua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém.
Meus irmãos, vamos a algumas considerações. Nós estamos aqui caminhando na exposição de Gênesis capítulo 3. Eu diria que, de tudo que já vimos, ainda há um caminho relativamente longo ainda a percorrer neste capítulo, em pelo menos mais alguns sermões, mas algumas considerações que vão aqui nos lembrar o que vimos e ainda o que nós iremos verificar na exposição, especialmente desses versos. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que aqui nós estamos diante de um divisor de águas em relação à história da humanidade, quando nós vamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis. E por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro aspecto que a gente precisa considerar sobre aqui o capítulo 3 do livro de Gênesis é que sem esse capítulo não haveria história e também não haveria a realidade, o entendimento da história da humanidade. O que eu quero dizer com isso é que a interpretação da história do homem e de todas as coisas, ela tem a sua base, ou ela tem a sua origem em Gênesis capítulo 3. Há infelizmente, muitas correntes filosóficas e também religiosas que eles caminham na contramão e que negam Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Por exemplo, quando você vai para o próprio evolucionismo, ou até a mentalidade ateísta, que é prova disso, no fato deles negarem o que nos dizem esses 3 primeiros capítulos, quando eles falam da criação de todas as coisas, quando eles falam da criação do homem e da mulher, e principalmente quando eles vão aqui, quando a Bíblia vai nos relatar a formação da primeira instituição, que então dá origem à humanidade, que é a família. Agora, mais ainda, a negação desses 2 primeiros capítulos nos leva à razão pelo qual então eles negam aquilo que envolve o início da história da humanidade, porque o capítulo 3, ele só tem a razão de ser dentro dos 2 primeiros capítulos, porque aqui nós temos alguns preceitos estabelecidos como fundamentos para que entendamos e devemos interpretar corretamente a história da humanidade. E se os nossos livros de histórias, especialmente nas nossas escolas, estudassem e compreendessem, interpretassem a história da humanidade a partir do que a verdade da palavra de Deus nos relata. Nós teríamos uma outra cosmovisão e nós, inclusive, seríamos outras pessoas e nós teríamos uma outra sociedade. Mas veja que aqui nós temos uma pergunta a ser feita com relação a esse ponto. Qual é o fundamento da nossa história? Já que nós precisamos interpretar a história considerando Gênesis 3, nós precisamos lembrar que o fundamento da história da humanidade, ela basicamente se estabelece em 2 princípios fundamentais na interpretação de toda a Escritura. Eu havia dito isso no sermão passado: pecado e redenção. E é exatamente esses 2 fundamentos que são negados por todo o restante da humanidade, porque eles não admitem essa história. Eles não querem admitir aquilo que é a realidade da qual eles vivem. Então, esses 2 preceitos, que eu vou chamar aqui por enquanto de preceitos hermenêuticos, o que é isso? Preceitos de interpretação daquilo que as Escrituras nos relatam, eles são importantes para a compreensão, inclusive, da nossa história agora, do momento em que nós vivemos, porque o momento em que nós vivemos tem relação com o passado e também com o que vai acontecer no futuro. Isso aqui, irmãos, nos mostra que a história, o percurso dela, ou ela é propositivo, eu quero dizer com isso, ou linear. Quando eu uso esses 2 termos, significa que se nós cremos nos decretos de Deus e também na providência de Deus, que executa os seus decretos, nós precisamos concluir que o percurso da história de toda a humanidade, considerando inclusive o capítulo 3 de Gênesis, ela tem um propósito, ela tem desígnios a serem cumpridos. E é esse aqui que é o aspecto fundamental para que nós venhamos entender o que tem acontecido, passado, presente e futuro, com toda a humanidade. E nesse aspecto, contar a história da humanidade, entender o que se passa na história da humanidade, é você considerar e centralizar a pessoa de Deus nesses propósitos que vêm se cumprindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo, por exemplo, 6 da Confissão de Fé, ela nos deixa muito claro que o pecado é um dos pontos que envolve os propósitos, os desígnios de Deus na história. Por quê? Porque a partir do pecado, a partir da queda do homem, Deus nos seus decretos também estabeleceu redenção. Quando nós vemos que nos decretos de Deus Ele estabeleceu os acontecimentos que envolveu a queda do homem, isso significa que nós devemos olhar para um Deus que Ele é bondoso, para um Deus que Ele é benevolente. Para o ímpio isso é estranho.
Eu diria que até em algumas denominações evangélicas ou cristãs, isso também soa estranho. Sou estranho para o arminianismo, sou estranho para o semi-pelagianismo, sou estranho para outras religiões que dizem que a salvação se dá pelo esforço e pelo trabalho do próprio homem e da vontade dele. E eles então acham estranho que olhar para a história da queda dentro da providência e dos decretos de Deus é a palavra nos revelando um Deus que é misericordioso, um Deus que Ele ama pecadores e Ele os chama para o arrependimento e Ele os salva dos seus pecados e do mal. E a origem do mal na história tem explicação exatamente no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, nesse aspecto é que nós devemos considerar aqui, quando nós vamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, que se nós levamos muito a sério a graça de Deus e também a doutrina da salvação em Cristo, é porque, em primeiro lugar, nós devemos levar também muito a sério o pecado. Esse é um aspecto importante que eu quero considerar aqui no que diz respeito ao capítulo de número 6. Veja que, voltando agora ao ponto da confissão de fé de Westminster, você vai perceber que o capítulo 6, quando vai falar da doutrina do pecado, lá basicamente a divisão é a origem do pecado, que envolve a história da queda. Ele mostra também os efeitos do pecado, ele fala da questão do pecado original e, por fim, ele nos mostra sobre as consequências, ou também o castigo que veio sobre a humanidade por causa do pecado. Isso está muito bem descrito aí nos versos, aí no próprio capítulo 3, especialmente dos versos 1 até o verso 8, de como o pecado entra no mundo. Se nós vimos anteriormente, por exemplo, dos versos de 1 a 5, que, em primeiro lugar, quem foi aquele que provocou o homem à queda, e também, em segundo lugar, como que a tentação, ou como que houve o processo para que o homem, ou melhor dizendo, a mulher e o homem viessem cair em pecado, agora nós temos aqui dos versos 6 a 8, como que houve o processo do pecado em execução a partir da mulher, que foi o primeiro ser humano a ter desobedecido à lei de Deus. E é a partir então desse ponto que nós vamos seguir agora aqui a análise desse tema aqui. Os versos 6 a 8 vai nos mostrar agora como que o pecado entrou no mundo, historicamente. Os versos 6 a 8 é de extrema importância porque é como se fosse um espelho do que nós todos os dias fazemos, exatamente como Eva fez. Nós apenas estamos repetindo o que Eva fez. E o que ela passou pelo resto da vida dela, junto com o marido dela, os seus filhos e todos os seus descendentes, toda a sua família. E todos nós, agora envolvidos nesse mesmo processo que os versos 6 a 8 nos diz sobre o pecado. Quando ela teve aquele diálogo horripilante com Satanás, com o tentador. Então, nesse aspecto, quando nós temos aqui a análise, eu vou dividir o meu sermão em pelo menos 2 pontos aqui gerais. Primeiro, eu quero fazer uma breve explicação de cada um dos termos, de como eles estão estabelecidos nos versos 6, porque o verso 6 é que nos dá todas as informações de como que o processo do pecado aconteceu através da mulher. E eu quero analisar alguns termos que são importantes para a gente ver aqui e compreender como que se deu esse processo. O segundo ponto vai para a aplicação, e a aplicação nos leva tanto o processo do pecado em nós, como também a partir dos versos 7 e 8, nós vemos os efeitos imediatos do pecado do homem, a partir do exemplo do que aconteceu com Eva. Então, me permita rapidamente mostrar o esboço. O que nós temos aqui no relato, em especial do verso 6? Se você observar no verso 6, você verá que o pecado, ele entra no mundo pelo seguinte processo. Primeiro ponto é a cobiça dos olhos. Eu vou à exposição de fato do verso aqui mesmo, dos termos que são usados aqui. Então, primeiro, a cobiça dos olhos. Os olhos têm muito a ver com a alma do homem. Tem muito a ver com aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja. Os olhos. Eu não diria só os olhos, obviamente, porque todos os nossos sentidos têm relação com o que nós pensamos, sentimos e desejamos. Mas, em especial, os olhos aqui têm um foco muito interessante no relato, que é o primeiro processo, é o primeiro estágio desse processo.
Depois nós temos aqui o desejo da carne, o desejo do seu próprio corpo, que ela pega. E logo em seguida, no terceiro ponto, nós temos a consumação do pecado, quando então, ao pegar do fruto, ela agora come do fruto proibido. E quarto lugar, veja que nesse estágio final, ela não está sozinha. Me permita só me adiantar neste ponto, a gente vai ver aqui na sequência, mas você verá que Adão, cadê Adão dos versos 1 até o verso 6? De repente ele aparece aqui. E veja que ele aparece não como uma figura primária, ou um personagem principal. Ele aparece aqui como um coadjuvante. Ele aparece como alguém que está secundário nesse processo, porque quem está em destaque aqui é a mulher. Então, o quarto e último estágio nesse processo do verso 6 é quando ela ofereceu ao seu marido e ele também comeu do fruto. A gente vai entender o que foi isso aqui, como que isso aconteceu, quanto que isso aqui foi extremamente trágico para a história da humanidade. Então, veja que, em resumo, todo o nosso sermão, ele está aqui baseado em verbos, ações. São verbos aqui, irmãos, extremamente fortes nesse relato. São os verbos aqui que predominam em uma densa escuridão sobre os céus naquele dia no jardim. Vamos então aqui à análise, e eu gostaria que a gente observasse, em primeiro lugar, os versos 6 e 7 da sequência, para que a gente possa ver a explicação e desenvolvimento aqui do sermão. Ele diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Primeiro ponto, eu quero chamar sua atenção para o verbo ver, que ele aqui indica exatamente a cobiça que tem aqui o seu ponto de partida em nossos sentidos, especialmente quando ele fala aqui dos olhos. Veja, por exemplo, que o rei Davi, quando ele orou ao Senhor, ele considerou a seriedade do que são os seus olhos para o seu próprio coração, quando ele vai dizer lá no Salmo 17, verso 8, o seguinte, ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Os únicos olhares da criação que são santos e perfeitos e que não tem nenhuma impureza é só do Senhor. Então ele considera isso. Como também, em outra perspectiva, quando ele fala dos olhos, veja que o mesmo salmista, ele descreve lá no Salmo 36 a malignidade da satisfação dos ímpios, quando eles alimentam o que é mal, quando eles alimentam o que é perverso em seu coração. Quando ele vai dizer o seguinte, olha a forma como eles se alimentam na sua crueldade, maldade e perversidade. Ele diz: porque a transgressão, isso sobre o ímpio, a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ou seja, a transgressão, ela dança diante dos nossos olhos, para que nós sejamos encantados por ela, e ela venha nos atrair a fazer o que é mal. Esse é o cenário aqui. Eu diria, para que a gente resumisse aqui o que ele está dizendo nessa ilustração, é o mesmo fato do que nós lemos no sermão da manhã, o texto de Herodes, quando a filha de Herodias dançou diante de Herodes e o enfeitiçou para o mal, porque até o momento havia temor no coração dele, por ele lidar com um homem que era santo, por um homem que era profeta do Senhor e piedoso, porque estava denunciando um pecado grave que ele havia cometido, de ter se casado em incesto com a sua meia-irmã. E ali, o cenário é o mesmo em relação ao que ele está dizendo, que é como se fosse essa mulher, que a transgressão a lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade, olha como que ela enfeitiça, diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Não foi o que o tentador exatamente falou para Eva? Quem disse que vocês vão morrer? Ele pega exatamente o termo que mal foi interpretado pela nossa querida mãe, nosso antepassado, exatamente dizendo: quem disse que vocês vão morrer? Vocês interpretaram corretamente o que Deus disse?
E por final ele faz com que Eva conclua que Deus era mentiroso quanto às consequências do pecado. Nós vamos chegar até nesse ponto, porque isso faz parte aqui do texto. Mas também, no terceiro texto, quando o próprio Senhor Jesus disse, olha o que o Senhor Jesus disse agora como um alerta. Lá em Mateus capítulo 6, os versos 22 e 23, o nosso Senhor Jesus disse, são os olhos a lâmpada do corpo. Quando você abre a janela durante o dia, e a luz do sol reflete dentro da casa, é essa a visão. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons. Quando ele fala dos olhos, ele está falando do quê? Do que está dentro do nosso coração. Ele está falando daquilo que está no nosso interior, na alma. Se fosse aberta todas as janelas do nosso coração, o que será que teria aí dentro? Mas ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Imagine o que não passa pelo processo de quando vemos e desejamos alguma coisa no nosso coração. Aí, em segundo lugar, eu quero lembrá-los agora da expressão, ou aqui da partícula, agradável para se comer. Essa partícula ela nos remete aqui à interpretação que Satanás havia dado à mulher e que ela acatou em seu coração. Quando aqui ele nos lembra que os seus olhos, ou seja, os olhos aqui, relacionado com essa expressão agradável para se comer, ela viu, ou seja, ela está também relacionando a ideia de cosmovisão de vida. Veja que os seus olhos, ou seja, sua cosmovisão mudou e passa agora a não mais olhar as coisas e a vida na perspectiva da palavra de Deus, mas agora é na cosmovisão do pecado. Por isso a ideia aqui dos olhos, no sentido daquilo que agradou e deu um entendimento, ou uma interpretação totalmente indevida naquilo que estava estabelecido pela lei de Deus. Veja que Deus havia dito com clareza que aquela árvore era proibida para se comer, porque ela traria a morte sobre eles. Agora, veja a relação disso com o que está dito nessa expressão, quando aqui, agora a mulher, ela não mais encara aquela árvore. Isso é cosmovisão. Mudança de pensamento, do bem para o mal. Mas ela agora não vê aquela árvore proibida como algo ruim. A mulher, ela simplesmente passou a ter uma reinterpretação das palavras de Deus. E aqui a palavra agradável, ela denota aqui uma atração por aquilo que está contemplando com seus olhos. Não está dizendo que era bom de fato. Ele está dizendo que Eva interpretou que para ela seria bom, ou agradável, a atender uma demanda do desejo do seu coração, porque ela desejou, ela cobiçou. Então a palavra agradável aqui, ela denota essa atração por aquilo que está sendo contemplado com os olhos. Aqui, irmãos, há uma inversão na percepção da mulher. Aquilo que era ruim passa a ser desejável, e não significa que é bom, mas mesmo sendo ruim, é desejável e atraente. Eu posso aplicar isso de forma muito breve e lembrar que o pecado não é bom. Não é bom quando a gente peca. Saciar a própria carne, o corpo. É nessa perspectiva que ele coloca isso. Terceiro ponto, quando o verso 6 destaca que a árvore era desejável para dar entendimento, indica que o seu desejo era ter um conhecimento igual ao Deus. Veja que Deus havia suprido eles com conhecimento, mas eles desejavam ser iguais a Deus. Conhecimento aqui denota como é que alguém tem poder, como é que alguém recebe poder. Todo poder vem do conhecimento. Há um título de um livro que diz que quem detém, ou quem governa, ou melhor, quem detém a educação, ou quem tem escola, governa o mundo. A ideia de relação de ter poder exatamente a partir do conhecimento.
Então veja que a ideia aqui de conhecimento é que ela desejava, não é ter um conhecimento da verdade, mas ela desejava ser igual a Deus. E aqui o pecado, quando ele nasce no coração do homem, é automaticamente, aqui, irmãos, um ato de incredulidade, ao mesmo tempo também de idolatria. Ele rejeita o verdadeiro Deus e se curva a um falso Deus, que inicialmente é o seu coração e Satanás. Quarto lugar, veja aí o verbo, tomou-lhe, ou os verbos, tomou-lhe e comeu, significa que a mulher concluiu e decidiu o que ela iria fazer por vontade dela mesma. Olha como a coisa agora agrava. Então, ela não consulta nem o seu marido, e muito menos ela consultou ao próprio Deus. Ela simplesmente decidiu por si mesma. A mulher agiu por iniciativa própria e com rebeldia. Ela virou as costas para Deus e para o seu marido, mesmo que ele não estivesse ao lado dela, é claro. Mas ela não justifica o que ela fez. E comer significa aqui provar, ou tirar prova, ou tirar proveito daquilo que ela passou a acreditar. Veja, as pessoas, elas externalizam suas crenças, provando as suas ideias, seus conceitos, seja nos seus ritos, seja no seu estilo de vida. E em tudo isso, eles a colocam em prática como uma forma pública de assumir aquilo que elas acreditam, e o que elas acreditam, elas se tornaram. A religião tem esse poder. Deixa eu lembrar uma coisa importante, e que não deixa de ser um tipo de religião nos nossos dias, porque o pós-modernismo é um conjunto de filosofias e ideologias que têm se unido, todas essas correntes filosóficas, elas têm se unido, elas têm se aliado para dizer que a religião, ela não serve mais para nada. Ela não tem nenhuma serventia para o ser humano mais, e ela está perdendo a sua força, porque o homem está chegando a um nível de conhecimento, ou de aperfeiçoamento de conhecimento, exatamente para que ele não precise mais da religião. Agora, veja que isso é uma falácia, uma mentira, porque todo conhecimento começa na religião. O que Satanás propôs a Eva, e ela acreditou? Que ela podia decidir por si mesma, em escolher o que ela bem queria. Se gostaria ou não de servir a Deus, se gostaria ou não de seguir os mesmos preceitos e princípios que o marido dela ensinou para ela, que Deus havia dado também para ele. Ela que escolhe. Eu preciso lembrá-los de que o feminismo é exatamente em essência isso, e o feminismo tem entrado no meio evangélico, dentro das igrejas, propondo esse tipo de relativismo e divisão, onde a mulher escolhe que ela bem quer. E exatamente esse é o quarto ponto, quanto aqui o verbo comer, porque indica que ela buscou esse conhecimento que Satanás pervertidamente prometeu para ela. Houve um contraste aqui. Deus faz uma promessa. Quando, me permita usar um exemplo da seguinte forma, quando, por exemplo, nós pais chegamos para os nossos filhos, e para o bem deles, nós dizemos, olha, não faça tal coisa, porque a consequência é o quê? É acontecer isso. E eles ouvem aquilo, quando eles estão em pecado no coração deles, eles ouvem aquilo como sendo algo ruim. Meu pai é ruim, porque ele está me proibindo de algo que eu gostaria de fazer, que é bom. Meus amigos fazem, por que eu não posso? E se eles fazem, eu nunca vi eles se darem mal. E eles olham para nós, meu pai é ruim, minha mãe é ruim. E de repente chega alguém e diz, seu pai está errado, porque seu pai não quer que você desfrute de algo que é bom, porque ele sabe o que é, ele conhece o que é, mas ele não quer que você desfrute, ele não quer que você decida por você mesmo. Isso é muito forte dentro da educação, especialmente no nosso país, que distorce a figura da autoridade. Então veja que o ponto 4, quando diz que ela pegou e comeu, é questionar a autoridade de Deus. Vamos para o quinto ponto, que a última parte agora entra no verso 7, que nos mostra que o desfecho final, e o mais trágico ainda de todo o pecado dos nossos primeiros pais, quando ele vai dizer que deu também ao marido e ele comeu. Já não bastava ela dizer que não precisava do marido para decidir,
E agora ela ainda induziu o marido. Isso aqui é a completude do que é o feminismo agora na sua essência. Que além de dizer que não precisa do homem para decidir o que ela quer, agora aqui também a mulher diz, o marido também vai fazer o que eu quero. E ela foi lá e disse, coma. E ele comeu. Significa aqui, irmãos, na explicação, que em primeiro lugar, o homem, ele reaparece. Ele reaparece. E já era tarde demais para isso. Porque ele mesmo estava contaminado. E veja que o mais absurdo e trágico disso tudo que nos relata aqui a palavra de Deus foi que ela toma a iniciativa de não apenas comer, mas também ela faz a mesma coisa que Satanás fez com ela. Percebe isso aqui? Ela faz exatamente a mesma coisa que Satanás fez com ela, quando ela tenta o homem, e ela o atrai também ao pecado. E o pior disso tudo é que, em vez dele resistir, é por isso que eu falo, que o mais trágico disso não foi a postura da mulher, o mais trágico disso foi a postura dele, que o pior de tudo foi que ele acreditou nela, e ele comeu. Ele ouviu do próprio Deus, a lei de Deus, e ele não obedeceu aquilo que o próprio Deus falou com ele diretamente. E ele deu ouvido a alguém que foi criado depois dele. E por isso que a gente pode concluir, irmãos, que dentro dessa perspectiva, você vê o quanto que o pecado é irracional. O quanto que o pecado revela o que é a tolice de um homem, por mais que ele tenha tanto conhecimento. Agora vamos às aplicações. Essa é a primeira parte do sermão. As aplicações, alguns pontos que são importantes, eu vou resumir basicamente em 3 aqui, na sequência, se der tempo. Mas o primeiro ponto na nossa aplicação, o pecado, ele começa de dentro para fora. Mesmo que Satanás ele fosse aqui um agente externo para tentar a mulher, mas a gente precisa lembrar que o pecado ele teve início em seu coração e consciência. Satanás foi um agente que leva e provoca e usa todas as oportunidades, ele é oportunista. Mas veja que a responsabilidade da mulher quanto à sua própria natureza e ao seu poder de decisão sobre a sua natureza, que era santa e perfeita, com relação a algo que nasce de dentro para fora. Esse é o processo da tentação, como já vimos no sermão anterior. Mas ela tem início no coração e na consciência. A consciência é o berçário das crenças e da religião do homem. E ninguém está isento desta realidade natural do ser humano. Veja que Deus havia criado os nossos primeiros pais com um senso religioso baseado no conhecimento da verdade. Mas agora a mulher não tinha mais em sua consciência uma convicção sólida na verdade, porque ela foi contaminada pela mentira. Esse é o aspecto que eu estou chamando a atenção para o que cremos, verdade ou mentira. E aqui, irmãos, se este é o primeiro ponto que envolve a entrada do pecado no mundo, veja que isto tem um peso muito grande em relação à seriedade e à gravidade quanto ao significado de pecar contra Deus em nossa consciência. O aspecto aqui é: pecado nasce na nossa consciência. Pecado que nasce na consciência, em resumo, de forma bem simples, é negar a verdade de Deus em detrimento da mentira e da injustiça e da perversidade, como diz Romanos 1, verso 18. Eles trocaram a verdade pela mentira e pela injustiça. Você deve se lembrar, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, os versos 21 e 22. Você percebe, se me permita rápida observação disso? Romanos capítulo 1 tem, até esse momento, tem forte relação com o capítulo 3 de Gênesis. Porque o apóstolo Paulo se baseou tanto no livro de Gênesis, como também se baseou no Salmo 19 e no Salmo 32 para a interpretação e a pregação aqui da explicação do Evangelho. Veja que Romanos 1, versos 21 e 22, nos lembra exatamente esse aspecto aqui da consciência, como sendo o centro da crença, da religiosidade, ou a verdade, ou a mentira. Olha o que ele vai dizer sobre o resultado, ou melhor dizendo, do processo inicial do pecado na consciência do homem, que
deturpa o conhecimento que Deus comunicou ao homem. Olha o que ele diz. Isso aqui já é o pecado agora descrito. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Coração, veja as expressões que ele está usando: conhecimento, a glorificar a Deus, a relação de culto com conhecimento e também com aquilo que está dentro do coração do homem, porque agora o seu coração, por causa do pecado, se torna insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você está vendo a relação dos animais aqui? Quando você tem Gênesis capítulo 3, verso 1, dizendo que uma serpente foi o agente da entrada do pecado no mundo. E ele diz que a partir de uma serpente, historicamente o evento da queda acontece, e agora ele diz que o resultado disso é que os homens, quando se tornam insensatos em seu coração por causa do pecado e da idolatria e da incredulidade, eles se voltam à serpente, eles se comportam como animais. Olha os termos que o apóstolo Paulo está dizendo, que nos nossos dias seria um xingamento. Seria uma autoofensa às pessoas, como elas se comportam e que tipo de deuses elas adoram. Porque o apóstolo Paulo está dizendo de forma muito séria que a corrupção do homem chega a tal nível de baixeza que eles são como aves, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, a gente pode dizer que aquilo que você adora é exatamente aquilo que você é. Você se rebaixa a exatamente a natureza do seu ídolo. Você percebe a relação disso com o que é o pecado nascendo no coração do homem? Se ele deseja matar e assassinar alguém, é exatamente aquilo que ele é, em essência, no seu coração. Nós somos aquilo que está no nosso coração. Por isso que aquele falso conceito de que surgiu alguns anos atrás, por influência do pentecostalismo e do dispensacionalismo e de outras correntes teológicas contemporâneas, que diz que Deus ama o pecado, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso está errado. Veja, o pecado é algo abstrato. Veja, meus irmãos, o pecado é o caráter daquilo que nós somos no nosso coração e desejamos. Mas quem Deus odeia, então? E aí eu quero que você pense na sua realidade, na sua circunstância. Porque o que está aí dentro do seu coração? O que é a sua consciência? Quais são os desejos do seu coração? É exatamente o que você é. Se um homem é capaz de olhar para uma mulher como objeto, algo degradante, inferior a ele, e a deseja tratar com violência, é exatamente o que ele é. Se alguém, por alguma imaginação imunda, resolva estabelecer ídolos e colocar paramentos idólatras no culto, ou nos nossos cultos, é exatamente aquilo que ele é. Ele se iguala àquilo que está ali exposto, quando ele diz que aquilo representa o seu Deus. E quem o segue, pior ainda, se rebaixa inferiormente àquilo que ele está mostrando que você está seguindo. Olha agora 2 Tessalonicenses 2, versos 7 a 12, quando o apóstolo Paulo diz exatamente o que historicamente, mas ao mesmo tempo também em nossa consciência, revela a essência do pecado. Quando Satanás usa o iníquo, o anticristo, como relatado aqui, 2 Tessalonicenses 2, versos 7 a 12, ele vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca.
e a destruição pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por isso, este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o que está no coração. Ele está dizendo, em outras palavras, que o anticristo virá porque, em primeiro lugar, Deus é soberano para fazer com que na história a vinda do anticristo cumpra os propósitos soberanos de Deus. A vitória de Cristo em derrotar os seus inimigos. Mas veja que a vinda do anticristo, no processo, é preparado pelo fato de que a humanidade decaída desejará no seu coração. Isso favorece. Então veja que quando Paulo diz que Deus entrega e manda-lhes a operação do erro para darem crédito à mentira, é você só lembrar das ideologias, das correntes filosóficas que vão contra a palavra de Deus. Como que nasce uma ideologia como o nazismo, fascismo, comunismo, marxismo? Como que se nascem religiões como tantas que são imundas, deploráveis, que são até mesmo violentas, que matam, porque sacrificam não só animais, mas também sacrificam até humanos? Porque eles chegam a esse nível? Como que isso acontece? Ele está dizendo que elas surgem porque Deus entrega ao homem a operação do erro para que eles deem crédito à mentira. Ele está dizendo isso por causa do coração do homem entregue ao seu próprio desejo de pecar contra Deus. A mentira, irmãos, tem que ser o primeiro alojamento no coração do homem quando ele está na iminência de pecar contra Deus. Essa é a parte mais perigosa do pecado. É o que está no coração, é o que é alimentado no coração. Sempre a tentação envolve, em final das contas, é questionar e rejeitar a verdade a partir do momento em que nós somos atraídos pela mentira. E de que mentira nós estamos falando aqui? De que o pecado, essa é a grande mentira de todas as mentiras que aparecem, de que o pecado não é tão ruim assim. Lembra a pergunta que eu fiz? Como é que surgem ideologias que são tão aberrantes? Elas surgem com essa primeira proposta, de que o pecado não é tão ruim assim, e que as consequências do pecado não são tão terríveis assim como Deus diz. Satanás, ele sempre vem com esses sussurros nos nossos ouvidos a dizer: você se preocupa demais com o que pode acontecer com você se você fizer isso ou aquilo. Você está radical demais. Essa sua postura está sendo muito extremada. Não é assim. Você está sendo muito fundamentalista. Você está sendo exigente. Aí vem as mentiras que elas até mesmo lisonjeiam-nos. Nos lisonjeiam quando vai dizer: você está sendo exigente demais com você. Você está se cobrando muito. Isso não é vida. E essa é a grande mentira. Porque aqui nós temos, em outras palavras, a racionalização dos motivos pelos quais alguém deseja transgredir a lei de Deus. Racionalização do pecado. Da mesma forma que a mulher aqui, nós também passamos pelo mesmo processo, sempre. Nos é sussurrado a mentira de que pecar não é tão ruim assim, porque pecar é bom, traz prazer, traz deleite. E aqui agora está sendo confrontado a verdade que Deus havia dado a Adão e dizer: veja o que eu preparei para você, e esse é o verdadeiro deleite, felicidade que você deve desfrutar. E o pecado vem e diz: não, o pecado é bom, transgredir a lei de Deus é bom,
traz prazer e deleite para você mesmo. E esse foi o ponto que fez com que Eva pensasse que Satanás estava certo em relação à posição dela em relação a Deus. Serei igual a Deus porque eu experimentarei um gozo, um deleite que vai ser maior do que aquilo que Deus me deu, porque eu quero mais. Eu quero mais. Não é assim que às vezes nós fazemos? Eu quero mais. Não é suficiente para mim, eu não estou contente com o que eu já tenho recebido, eu quero mais. Eu estou falando do pecado. E você faz algo aqui, aquilo não é suficiente, você quer mais, e daquele nível do pecado já aumenta, porque você não está satisfeito, e você aumenta e vai mais, até que você chega no fundo do poço, porque Deus te entregou para a operação do erro e para a mentira. Nos tempos modernos, o pecado nem mesmo, irmãos, tem mais feito parte do vocábulo das pessoas. Pecado é uma palavra muito forte para justificar as suas satisfações pessoais. Nunca se esqueça que por trás de uma forte, densa, longa e violenta rebeldia a Deus está um coração inclinado para o desejo de pecar e satisfazer os seus próprios desígnios do coração. A dura cerviz se manifesta ao mesmo tempo que uma pessoa também se curva gentilmente aos seus pecados. A sua cerviz endurece diante de Deus e ao mesmo tempo ele se curva gentilmente aos seus pecados. Portanto, Paulo, ele bem diz que todo pecado começa ao mesmo tempo com incredulidade e idolatria no próprio coração. Vamos à segunda aplicação, quando ele diz que, em segundo lugar, o processo do pecado, se é a cobiça no coração do homem, agora segue o processo quando a mulher pegou e comeu do fruto. O pecado agora entra na sua segunda fase, quando o pecado tem seu nascimento no coração, agora ele é externalizado, ele é consumado. Eu quero lembrar você que esse segundo estágio já é apenas agora um processo que apenas revela aquilo que já aconteceu, que foi o mais perigoso no coração do homem. A parte mais podre do processo do pecado é quando o coração do homem é como uma terra da qual ou Deus finca a sua bandeira, eu disse isso hoje de manhã, ou Deus finca a sua bandeira e ele diz: este é o meu império e o meu reino. O Senhor Jesus não disse que o reino de Deus está no coração do homem? Esse é o lugar, essa é a terra mais preciosa da história da humanidade, coração do homem. Ou está ali uma bandeira fincada e dizendo: este é o reino de Cristo, ou está ali uma bandeira fincada e naquele lugar está o pecado reinando no coração do homem, não para governar, mas para desgovernar a vida de uma pessoa. E nesse segundo estágio agora, esse desgoverno ele é externalizado na vida de uma pessoa. Quando todo desejo leva à prática. Ela não conseguiu dominar o desejo dela, falando agora de Eva ou da mulher, porque o pecado, antes mesmo de acontecer publicamente diante de Deus, primeiro aconteceu no seu próprio coração. Mas a consumação do pecado envolve a declaração pública e factual de que alguém não voltará atrás em sua insanidade e tolice. Me permita voltar de novo ao ponto daqui, rapidamente, do que significa alguém que tenha dura cerviz. Essa expressão, alguém que tem dura cerviz, ele é comparado, mais uma vez, a um animal. O que é alguém que tem dura cerviz? É como, por exemplo, um jumento ou um cavalo. Salmo 32, quando fala que bem-aventurado o homem, que Deus não lhe atribui seus pecados, porque ele é perdoado, e bem-aventurado o homem que confessa seus pecados. Lá depois, no final do Salmo, ele vai dizer: sejam prudentes, ó homem, ó reis da terra, não seja como o cavalo, que precisa ser domado com o cabresto, porque se não for o cabresto, ele será como um animal descontrolado e solto. Agora vamos pensar na expressão dura cerviz, ou é um jumento ou um cavalo.
Dura serviço, não sei se você alguém aqui já lida, eu já teve a oportunidade de lidar com animal em fazenda, em sítio. Quando tem um animal resistente, o que acontece? Ele puxa o pescoço e ele resiste até onde ele puder das suas forças. Pensando no cavalo, eu gosto muito de cavalo. E duas paixões que eu tenho, que são assim, de consumo apenas, Campos do Jordão e cavalo. E as duas estão no mesmo lugar. Mas pensar no cavalo, e até perigoso isso. Um animal descontrolado é perigoso. Tentar domar um animal assim é muito perigoso. A dura serviço é porque ele está puxando o pescoço com muita força, porque ele não quer ser dominado, ele não quer ser controlado, ele não quer fazer o que o seu domador está determinando ele fazer. E o homem é como um animal, quando ele está no seu pecado agora externalizado, a dura serviço, porque ele resiste a Deus como um animal que está repuxando o seu pescoço e levantando a sua cabeça e dizendo: eu não me submeto a Deus. E ele é capaz de degradar o próprio corpo, ele é capaz de permitir que a vida das pessoas que ele mais tem afetividade sofram com o pecado dele, mas ele não resiste ao arrependimento e à humilhação por causa dos seus pecados. Isso é uma pessoa dura serviço, porque envolve esse segundo ponto de externalizar o pecado. Externalizar o pecado nessa segunda fase é alguém que já está rinchando e dando coice para tudo quanto é lado, porque ele não vai abrir mão do pecado dele. E ao pecar contra Deus, agora publicamente ele está dizendo: veja como eu sou o meu próprio Deus. Alguns salmos que o salmista ele declara chorando, desesperado, dizendo: Senhor, veja os ímpios, quando eles dizem: onde está o seu Deus? Não há Deus. Onde estará o seu Deus que virá me punir? Não haverá punição. Nós não seremos descobertos, não seremos tragados, nossos pecados não serão tratados como desprezíveis. Continuemos a fazer o que fazemos. Quem poderá conosco? Esse é o segundo ponto, que a consumação do pecado envolve a declaração pública. Agora veja, o verso 6 nos mostra que o pecado é uma coisa irracional. Uma coisa irracional, porque aqui envolve o fato de a mulher pegar e comer o que ela viu, porque ela desejou, e agora está convencida de que Satanás disse a ela a verdade. Pecar não é tão ruim assim, repito. Só que a pior de todas as atitudes de um homem pode ter é exatamente esta: estar falsamente. O que é a dura serviço? É isso: estar falsamente convencido que pecar, ele nunca será punido. Deus nunca irá tratar com ele, e ele nunca será pego nos seus delitos e pecado. E o que ele faz? Ele pratica, e ele pratica mais, e ele faz mais. Neste ponto ainda nós somos lembrados de que o pecado é um ato de rebeldia em si mesmo e que levou a mudanças extremas nas funções e nos valores de um homem e de uma mulher em relação a tudo em suas vidas. Eles inverteram seus papéis. O homem foi servido por sua mulher. Ele foi servido por sua mulher como que em sua bandeja estava ali o fruto da sua própria morte e desgraça. O lugar onde mais nós somos tentados nas nossas convicções, agora aplicando isso na nossa vida diária, os lugares, meus irmãos, onde mais nós sofremos e somos tentados em nossas convicções, não é a rua, não são estabelecimentos públicos, mas o lugar, assuste-se se for o caso, mas o lugar onde mais nós somos tentados é dentro da nossa própria casa, quando somos desafiados a transgredir a lei de Deus. Aprenda isso. Meus queridos irmãos, homens, atente-se a esse ponto, porque a queda de toda a humanidade começou dentro da casa de um homem. Nós devemos estar atentos ao que se passa. Eu sei que nós não podemos adivinhar o que está dentro do coração dos nossos filhos e da nossa esposa, mas a palavra de Deus expõe. Você vê a importância de nós termos culto doméstico, porque no culto doméstico, ao abrir as Escrituras, quando o fazemos com fé,
Deus expõe aquilo que está no nosso coração e no coração dos nossos familiares, para que não sejamos a nossa casa tragado pelo mal, e eles serem usados como instrumento de Satanás também para nos fazer pecar contra Deus. Da mesma forma, minhas irmãs, guarde o coração. Eu havia mencionado no domingo passado o texto que, quando Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta: cuidado, porque os hereges que estão entre vocês, eles têm fomentado as heresias deles e difamado o nome de Cristo, procurando mulherinhas sobrecarregadas de pecados. E esse é um ponto aqui fundamental, em que as nossas queridas irmãs não podem dar atenção a vozes estranhas. Eu posso dizer, em certa medida, que as mulheres hoje têm dado ouvidos às vozes estranhas que estão na mídia, programas televisivos. Talvez eu sei porque o seu marido esteja tão ausente como Adão esteve no instante em que a serpente estava ali falando com Eva. Entra em cena a serpente. A serpente é tão covarde que ele deixou Eva para resolver por conta, para que depois Eva não viesse falar, e ela falou: foi a serpente que me enganou. E ele pudesse talvez dizer assim: a responsabilidade é dela, quem comeu, eu nem estava lá na hora que ela comeu, eu só falei com ela. Ela é tão covarde e astuta que deixou Eva sozinha diante da árvore proibida, e ela comeu, e serviu ao seu marido. Inversão de valores nos é revelado claramente em nossas casas, quando, da mesma forma que Adão preferiu obedecer a sua mulher em vez de obedecer a Deus, maridos têm acatado as insanidades de suas esposas, ou pais que têm cedido aos caprichos e pecados dos seus filhos e filhas, em vez deles obedecerem em primeiro lugar a palavra de Deus. Terceiro e último lugar, eu quero que você veja os efeitos imediatos do pecado. E aqui, nessa terceira aplicação, verso 7, parte B, e verso 8, ele nos lembra duas coisas importantes nessa aplicação. A primeira, quando ele vai dizer, a parte B do verso 7, vamos ler o verso 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Primeiro, eu quero que você entenda que Satanás, ele havia prometido algo, e o que ele prometeu, meus irmãos, aconteceu. O texto nos relata aqui na parte B do verso 7, abriram-se então os olhos, e eles passaram então a ter conhecimento, como Satanás havia dito, do bem e do mal, porque eles experimentam. O fato é que eles experimentaram o pecado, eles se contaminaram por dentro e por fora da corrupção e da mentira. Eles tanto possuem o conhecimento da verdade, porque Deus os havia dado quando eles foram criados, mas agora também, mesmo tendo esse conhecimento da verdade, eles estão corrompidos em seu coração também pela mentira do pecado. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, discernimento afetado para o bem e para o mal. É um conhecimento deturpado agora, contraste com o verdadeiro conhecimento, que é a palavra de Deus. Isso é uma coisa que Satanás atua para atacar na história da humanidade. São duas coisas: a palavra de Deus e incitar o povo dele a pecar contra Deus. São as duas coisas que Satanás tem feito e tem usado estratégias para isso. Segundo, eles perceberam algo diferente e que agora se torna muito estranho e temeroso. Eles estavam nus, mas veja, eles já sabiam que estavam nus, mas agora eles têm uma outra perspectiva da realidade deles. Estavam nus lá no capítulo 2, verso 25, nos diz que antes da queda, esse casal eles não se envergonhavam de nada, mas agora o pecado provocou neles duas grandes reações inerentes à sua corrupção: vergonha e medo. Aliás, vergonha e medo são exatamente a exposição pública dos nossos pecados. Vergonha e medo. Eles só olharam
um para o outro e tiveram a mesma inicial conclusão: nós estamos agora sujeitos ao castigo de Deus. O que será de nós? Medo e vergonha. Ao mesmo tempo também eles olharam um para o outro e não tinham mais, olha que trágico isso dentro de uma casa, eles não tinham mais confiança um com o outro, não havia mais alegria e prazer um com o outro, não havia mais certeza, não havia mais descanso, não havia mais segurança. Eles desconfiavam um do outro. Eles perderam tudo isto por causa do pecado, e agora se manifesta de imediato, andando dos efeitos do pecado, os efeitos imediatos, agora a culpa. E agora na sequência eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para eles cobrirem a sua vergonha, ou neste caso, cobrir a sua nudez. Tudo agora passa aos olhos de uma pessoa desconfiada, desprotegida, sentindo-se suja, imunda e culpada pelos pecados que eles haviam cometido. Ao cobrirem sua nudez, veja que isso tem um significado muito importante. Ao cobrirem a sua nudez, em que eles não olhavam mais um para o outro com a santidade, mas agora com malícia e ao mesmo tempo repúdio pelo que eles fizeram contra Deus. Terceiro, eles esconderam-se de Deus. O texto está dizendo que eles não ouviam mais a voz de Deus com deleite, não ouviam mais a voz de Deus com expectativa de terem uma comunhão com Ele. Agora eles passaram a temer o que Deus havia prometido a eles. Deus havia dito de forma muito clara: se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês certamente morrerão. E a promessa agora que Deus havia feito está latente na consciência deles, batendo como uma marreta, martelando dentro da consciência deles. Isto nos ensina duas coisas importantes. Nós, pecadores, tentamos diversas vezes maquiar e esconder os nossos pecados das pessoas e de Deus, mas isto não é possível. Não é possível. Talvez até você consiga maquiar os seus pecados diante das pessoas, mas você não pode, eu não posso maquiar os nossos pecados da presença de Deus. Os nossos pecados, eles estão revelados diante de Deus e muitas vezes diante de todos em nossa volta. E segundo, o pecado ele trouxe de imediato um efeito do qual somos lembrados do que Romanos 3, verso 23 vai nos dizer: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A partir daquele momento, de imediato, o homem ele perdeu a comunhão com Deus. Ele preferiu se esconder de Deus do que se achegar a Ele e pedir socorro. Veja qual foi a reação dele. Da mesma forma, os nossos pecados também nos afastam e nos impedem de achegar à presença de Deus. Mas e quarto, e agora dentro dessa última aplicação, o aspecto aqui que nos é importante quando o verso 8 nos diz que o Senhor andava no jardim pela variação do dia, mesmo depois deles terem transgredido a lei de Deus. Em meio, irmãos, a essa tragédia e densas nuvens de escuridão nesse jardim, nós temos agora um preâmbulo do que estava por acontecer, ou do que Deus estava por fazer em demonstrar a misericórdia dele, a graça dele. Nós temos aqui o fato de que Deus ele não precisava, depois que o homem fez, do que a mulher fez, Deus não precisava ir até o jardim para falar com eles. Deus viu o que havia acontecido, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipresente, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Salmo 11, verso 4, Ele diz exatamente isso: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Mas o Senhor Deus, mesmo tendo visto o que eles fizeram, o Senhor Deus simplesmente manifestou ali a sua misericórdia quando desceu até o jardim, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo veio e desceu a essa terra contaminada pelo pecado e a miséria da corrupção do homem e o chamou ao arrependimento dos seus pecados contra Deus. Ele chama o homem pelo seu nome. O Senhor Deus chamou Adão
O Senhor Deus os chamou, o homem e a sua mulher. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele chama pecadores escondidos, acuados por causa dos seus pecados, para arrependimento de cada um deles. Amém. Coloque-se em pé e vamos orar.